Entramos no IRB, ainda estamos confiantes, mas é uma empresa que precisa de tempo e agora vai precisar se provar. Então, o que eu posso dizer para quem está assistindo é, como membro do comitê de auditoria, eu preciso me certificar de que os controles internos estão ok, de que a SUSEP está fiscalizando de fato o que precisa ser fiscalizado, que também é o órgão que está em cima. Então, eu acho que é um case para esperar. Eu não tenho outra coisa a não ser dizer, precisa aguardar. É muito pouco tempo ainda. A gente está há 1 ano no case. 1 ano. É um horizonte de investimento ainda curto, perto do prazo que a gente pretende ficar no papel, né? Então, a pessoa precisa ter paciência, entender que este é um setor, sim, perene, mas que está passando por uma fase complicada em que 2020 nós tivemos pandemia, 2021 nós tivemos quebra de safra e boa parte das receitas do IRB provenientes de subscrição rural. Então, agora parece que estamos entrando numa fase, num ciclo mais positivo do setor, certo? Então, precisa aguardar. Fomos acionistas na semana passada, somos acionistas essa semana, provavelmente seremos acionistas na semana que vem. Então, quanto ao problema do tipo, de repente o Barsi vendeu suas ações e você não ficou sabendo, não temos nem como fazer isso, não temos nem essa intenção, nunca foi feito isso. Não é à toa que a pessoa só tem uma reputação porque Sim. Né, a reputação dela precede. Então, a gente entende a responsabilidade que a gente tem perante o mercado e perante a responsabilidade que a gente assumiu no IRB, na minha figura pessoalmente. Então, não adianta ficar perguntando toda semana. Não é toda semana que temos uma novidade. Então, precisa aguardar. A administração que está lá hoje está trabalhando em prol de recuperar a empresa. Vamos ver se vão ser bem-sucedidos ou não. De novo, como eu disse, né? Investir só tem 2 caminhos. O do lucro ou do loss, ou da perda. Quando você confia muito na sua tese de investimento, você vai lá, coloca dinheiro e espera obter um resultado disso. É o que nós estamos fazendo no momento. Então, se você é uma pessoa que está começando a construir a sua carteira agora, não tem tempo de acompanhar, não tem estômago, cara, não é um case para você neste momento. Foca mais nas ações de dividendo, que é o que a gente faz todo dia, feijão com arroz. Não nessa última porta da esperança. Né? Faça isso depois que você já tem uma carteira bem consolidada, você tem o dinheiro da pinga ali para colocar em algumas coisas desse tipo. Então é um case que precisa ter muito cuidado ainda, porque é um case de turnaround. Aí vocês usam isso, né, do tipo, temos aqui uma estratégia de dividendos, né, que é a calmaria, né, que é alguma coisa bem mais segura, né, e você também tem essas tentativas de multiplicações absurdas, assim, no longo prazo, né, tipo, em 5 anos a gente vai virar 10 vezes. É esse o objetivo, não. assim? Não é esse o objetivo. Esse é algo que acaba ocorrendo naturalmente quando você compra boas empresas, talvez não tão boas naquele momento, meio que na UTI, vamos dizer assim, em recuperação, mas que tem bom potencial de pagar dividendos. Entendi. Então, empresas que não possam pagar dividendos pelo tipo de business, por exemplo, varejo, muito difícil, margem muito espremida, 1, 2, 3% no máximo, um varejo muito bem, né, com uma gestão muito boa, não consegue distribuir dividendos. Então, de nenhuma forma vocês alocam, por exemplo, num setor desse, mesmo que esteja barato. Exatamente. Entendi. Porque muitas oportunidades você vai perder, você tem que estar ciente disso. Não vai dar para você estar em todas. Você só ganha dinheiro quando você concentra em algumas poucas e boas. Então, às vezes as pessoas querem atirar para todos os lados porque não sabem o que vai dar certo. Às vezes é muito mais prudente você escolher ali, no máximo, 10 ações para sua carteira e alimentá-las constantemente do que ficar trocando toda hora a busca da nova oportunidade do momento. A pergunta que eu mais recebo agora: o que é bom para comprar para 2023? Uma boa pergunta. Não me interessa o que tá bom para comprar. Não, mas não é essa a pergunta. O que tá bom para comprar se eu dormisse hoje e acordasse só daqui 10 anos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Mas é E é difícil. interessante, como você disse... É difícil pra caramba. É difícil você Mas isso convencer é alguém bom. com esse discurso aí. Não é não, sabe por quê? Vou te congelar e daqui a 10 anos tá rico. Ou não. Você tem que estar muito confiante do que você tá fazendo. E aí que a pessoa percebe, poxa, então são poucas empresas que vão te dar essa oportunidade. Sim. É verdade. E sobre as manchetes, a pessoa vê lá, o Barsi está colocando 10 milhões na subscrição, por exemplo. Ele não faz a conta que pro Barsi 10 milhões é uma porcentagem muito pequena, né? Mas, cara, eu tô falando isso toda semana. E não adianta. Não adianta. Imagina, o cara Mas ganha as 1 pessoas- milhão por dia.
Então, 1 milhão por dia e 15. foram 1 milhão e 15. 1 milhão e 15, né? Não É igual despreze Betina os 15 mil. Poxa, é verdade. São 10 dias de dividendos dele. Cara, ia ser muito bom o vídeo Durante do o Barsi ano. falando: olá, meu nome é Luiz Barsi e eu ganho 1 milhão e 15 reais por dia. A bolsa de valores arrasta pra cima. Pô, realmente. É? Muito bom. E, poxa, interessante essa questão de IRB. E vocês... tem várias empresas que vocês entraram e... Falo vocês, mas eu não sei exatamente... A sua carteira é diferente da do seu pai? Tem algumas coisas parecidas, mas a maioria das coisas Eu sinto bem que ela é mais diferentes. agressiva. Mexe com opções. Não, sabe que eu não sou tão agressiva, não? Eu não me acho, Arrisca pelo mais. menos. Mas ele mesmo tem algumas escolhas de empresas que, se a gente for buscar o que é mais conservador, a gente não entra nisso. Não entra. Ele tem Verdade. várias empresas que foge do senso comum do que é seguro. É verdade. Isso entra nesses 3% de patrimônio ou não? Ele está vendo algo que as pessoas não estão vendo. Ele está vendo um projeto lá na frente e ninguém no mercado vê coisa de 5, 10 anos. Tem né? isso Essa é a também. realidade. Ela olhou com uma cara de segredos. Ela Eu vai vou revelar revelar. tudo aqui agora. Ah É lá, o seguinte, 800 pessoas ouvindo a gente já. eu costumo dizer que algumas pessoas enxergam tão na frente que às vezes elas acabam tomando decisões hoje que só vão se concretizar daqui 10 anos. E por 10 anos elas fazem as mesmas... Assim, são poucas pessoas que têm esse poder de acreditar no que tá fazendo. Pô, eu tô vendo um negócio que acredito que vai acontecer. Ela não sabe que vai ser daqui 10 anos, entende? Mas ela tem isso muito claro. Por exemplo, foi o case da Unipar. A Unipar não é uma empresa nova. Ela está no mercado desde a década de 70, 80, sei lá. Uma empresa antiga. Então, ele já conhecia esse histórico. E aí, lá em, sei lá, 2010, 2012, por aí, ele começou a comprar o papel baratíssimo, centavos. Tá passando de novo por uma crise de confiança, uma sucessão na família. Então, muito se duvidava da perenidade da empresa, se a empresa ia resistir a esse período. E aí, ele começou a comprar, se aproximou e falou, cara, e aí? O que vai ser? E aí, o Frank, que hoje é o controlador, falou, Barsi, isso aqui é o último legado da minha família. Eu preciso fazer com que isso aqui dê certo. Então, meu pai falou uma coisa, às vezes você precisa confiar nas pessoas. E eu senti que, esse era o projeto de vida do cara. Ele estava profissionalizando a empresa, estava fazendo vários movimentos ali que eram públicos, mas que as pessoas liam e não acreditavam, né? Porque o papel custava centavos, tinha pouca liquidez. Então, papéis que às vezes não estão muito ali no joguete, que não tem opções, que não dá para você fazer... Pô, o termo é complicado de você fazer, precisa muita margem, foge dos fundos, né? São papéis que não tem muita liquidez, às vezes o mercado não presta tanta atenção. E o papel saiu de 25 centavos, depois agrupou, uma bagunça. Tá R$100. Caceta. Mas ele foi muito criticado. Eu vou ver se eu acho algumas matérias da época. Do tipo, questionarem se ele ainda era bom no que ele fazia. Sabe? Isso me lembra a história do Warren Buffett, né? Que Sim. na época da tecnologia, poxa, ele tá ignorando isso e tal. Exatamente. Ele falou, cara, olha, se eu tiver errado, tudo bem. 20 milhões de reais pra mim, né? Sei lá, um pouco mais, 40 milhões talvez de reais que ele gastou pra fazer a posição. E hoje vale 2 bi. Meu pai. Nossa. Então, assim, não é à toa que são poucas pessoas que enriquecem muito no mercado. Você precisa ter, assim, um senso de PDP, eu digo, prioridade, disciplina e paciência muito grande. Né? Então, você precisa concentrar suas posições. Só assim que você ganha muito dinheiro no mercado, né? Fazendo feijão com arroz bem feito todos os dias. É a constância. Né? E tem que ter muita convicção. O que eu vejo hoje são muitos investidores de longo prazo, por acaso. Compraram uma açãozinha ali, era só um tradezinho. E era seguram. Aí caiu. Eu fiz um preço médio. Aí caiu mais um pouco. Aí fiz mais um preço médio. Quando o cara vê, tem uma grana ali. A ação subiu, a ação caiu sem nenhuma perspectiva de subir. O cara não sabe por que comprou. E fica aquele ativo ali, parado. E aí, a culpa é do mercado. Mas E aí, daqui 10 anos. De Pois repente, é, mas para É o algumas, holder por acaso. coisas nem o tempo resolve. Não. Exemplo, comprar caro. Se você compra algo por R$200 que vale 100, vai ter um momento que o mercado vai perceber que não vale 200. E aí você tá ferrado.